Olá, amigo, olá, amiga tricolor. Vocês que acompanham o nosso Farol, estamos de volta para fazer o pós-jogo. O pós-jogo já na terça-feira. Bahia 2, Criciúma 2. Em outros tempos, diríamos bom resultado. Mas o Bahia, embalado como está, podia ter ganho essa partida, hein, Diego? É verdade, pai. Mais um vídeo aqui do nosso Farol. Eu tenho aqui, ó, vou ter hoje algumas críticas a fazer, mais contundentes Nós. até que de habitual, porque eu esperava muito mais no momento que o jogo se Nós. desenhou para o Bahia no segundo tempo. O jogo parecia Isso. perdido, de repente ficou ganho, e o Bahia não soube aproveitar um triunfo, né, que poderia vir da liderança parcial do Bahia, que daria uma moral Sem enorme dúvida. para o elenco, ânimo para a torcida, tudo isso, e a gente acabou vacilando, na minha opinião, com muitos erros ali. Vamos falar sobre isso nesse pós-jogo aí de Bahia 2, Criciúma 2, logo depois da nossa vinheta. Vamos nessa. Vamos com a vinheta. Pois é, mais um vídeo aqui no nosso Farol Tricolor. Deixa eu soltar de imediato o botãozinho das inscrições para que você curta esse vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações. Em breve a gente voltará com mais lives, mais conteúdo para vocês. E a gente está aqui para fazer esse pós-jogo dessa partida aguardada lá no Sul, né, em que o Bahia conseguiu buscar um empate depois de um 2-0 para o adversário, mas sem dúvida ficou com aquele gostinho de quero mais, porque dava para a gente ter voltado de lá com esses 3 pontos, né, pai? Perfeito, perfeito. Eu fiz o recorte aqui no meu controle, nas minhas anotações, do que o Rogério Ceni declarou no pós-jogo. Uma das declarações dele, palavras do técnico do Bahia. Mas a gente cometeu erros infantis que não podem se repetir. Legal ter empatado, mas era um jogo que a gente deveria ter vencido pelas circunstâncias no final do jogo. Disse Exatamente. tudo, e não digo só pelas circunstâncias no final do jogo. Já podia antes estar obtendo esse resultado, mas do que o Rogério Ceni falou foi o que eu vi do jogo. Uma partida que parecia ser aquela noite, como aquele chavão que eu acho uma chatice. Um jogo para esquecer, não tem mais jogo para esquecer, não. Tem que correr dentro, tentar não repetir esses erros. Mas parecia que a coisa ia ser complicada, parecia que ia ser aquela noite de volta aos tempos mais difíceis do Bahia. Mas depois, tendo o goleiro expulso, e muito mais do que isso, tem time que tem jogador expulso e não mostra diferença. E o goleiro não fez tanta diferença. O Bahia que não soube jogar esse último lance. Os jogadores chutando de qualquer maneira, aparecia uma chance, estava chutando o gol. Não existe um negócio desse. Alguns lances que visivelmente bastava tocar, tinha jogador sobrando na grande área e os caras começaram a chutar. Mas vamos falar mais do jogo. Beleza. Deixa eu passar primeiro ali com a nossa classificação, como de costume, a gente sempre chama Boa. aqui a classificação. Deixa eu Sim. passar para você também para a gente acompanhar junto. Já a galera de casa já está vendo. E a gente tem aí a classificação da Série A do Campeonato Brasileiro, com o Botafogo assumindo a liderança, ali com 19 pontos. E o Isso. Flamengo em segundo lugar, que empatou também, né? O Flamengo empatou, um resultado importante do Flamengo, estava perdendo, mas conseguiu um empate contra o Atlético Paranaense fora de casa. E o Bahia, que estava perdendo, também empatou com o Criciúma, também fora dos seus domínios, lá no Heriberto Rios. A gente vai falar tudo sobre esse jogo já já. Em quarto lugar, o Atlético Paranaense. Em quinto, Palmeiras, que venceu fora de casa o Atlético Mineiro em jogo com expulsão de Hulk ainda no primeiro tempo. Depois o São Paulo em sexto, Bragantino em sétimo, Cruzeiro e Atlético na sequência aí. E lá no Z4, o Grêmio lá no Z4, o Fluminense lá no Z4, o Criciúma, que foi nosso adversário, e também o nosso rival, que continua ali segurando a lanterninha, apesar de ter vencido. E a gente tem também, pai, os próximos jogos aqui do Bahia. Deixa eu só falar da próxima rodada em geral, porque já é. Estamos gravando aqui na Vale. terça-feira e a gente já tem jogos Isso. amanhã na quarta, né? E também na quinta-feira, que é o caso do jogo do Bahia, que o Bahia enfrenta o Flamengo às 20 horas na quinta-feira no Maracanã. Mas a gente vai falar também. Falar alguma coisa sobre a tabela, pai? Alguma surpresa, alguma movimentação diferente aí nessa rodada?
O Botafogo continua querendo trilhar por aquele caminho do ano passado. Não se sabe que, se ao trilhar por aí, ele vai se manter na liderança e conquistar o título, ou vai repetir a mesma história e, daqui a uns tempos, ter uma queda brusca, impressionante e sair do combate no que se refere à disputa do título. De resto, essas movimentações são habituais, como a gente já falou, o Bahia podia ter ganho do Criciúma, mas essa tabela malvadinha, hein? A gente pode chamar a tabela malvadinha para o Bahia. Pode conferir os outros times. Pega um meia-boca aqui, um meia-boca ali. O Bahia não, é boca cheia, mas vamos passando por cima. É bom. Deixe lá quem fez essa tabela. Eu acho que se atrapalhou, inclusive botando Bahia e Cruzeiro para o dia de São João. E era dia de São João à noite. É, Deve ter tido algum dia de confusão, gente que não sabe mexer em digitação, alguma atrapalhação assim, pode ser, porque não é possível no Nordeste o jogo do Bahia, time de maior torcida no Nordeste, uma das maiores do Brasil, fazer o jogo com a data na noite de São João. Aí foi antecipado para de tarde, vai lá, foi antecipado. Mas ainda assim, muito estranho. E a sequência, aí você traz inclusive esse inclusive. recorte das confirmações dos próximos jogos do Bahia, que é importante que a gente Exatamente. venha Já que você já conferir. tá falando aí do jogo do São João, tá aí o Bahia e Cruzeiro, aí véspera de São João, Que né? absurdo. Na E aí verdade, foi dia, né? puxado, É véspera, mas a que é a comemoração noite, é forte a é na própria véspera. noite do São João, Claro, exatamente. claro. No Exatamente. Nordeste, então, no Nordeste, então, Pois é. E aí depois tem Bahia e Vasco, a gente já falou do Bahia e Flamengo, do Bahia e Cruzeiro, Bahia e Vasco, né, que já uhum, vai ser no meio de semana. Depois São Paulo e Bahia lá. Sequência muito boa do Bahia contra o Cruzeiro, contra o Vasco e contra o Juventude. Três jogos interessantes pra gente pontuar bastante, tomara, né? Que são, tem jogo fácil, como a gente tomara. fala, não tem jogo fácil Não no tem, Campeonato Brasileiro da Série A, não mas tem. são três jogos que, pela dinâmica do Bahia aí no campeonato, a gente pode conseguir uma pontuação bem legal. Mas depois do É. Vasco, a gente pega o São Paulo fora no dia 30 e já em julho Juventude na Fonte Nova e o jogo contra o Palmeiras lá em São Paulo, pai. E você que acompanha bem, confira a distância de um jogo para o outro. Eu tenho aqui na minha anotação que o Bahia joga na quinta, no domingo, na quarta, no domingo, na quinta, no domingo. É isso aí. Incrível. É, Não tem folga. acabou a folga dos treinamentos, realmente vai dar uma corrida Pois aí. é, pois E é. o detalhe é que é com datas FIFA, né? Com Copa América, com Eurocopa, Isso. tudo nesse período. Alguns times É, desfalcados, inclusive o Flamengo, que a gente vai falar mais disso no pré-jogo, né? Da partida contra o Flamengo, vamos fazer depois. Mas o Flamengo com alguns desfalques importantes, assim como o Bahia tem o desfalque de Arias. O Flamengo tem alguns desfalques importantes, e não só no singular, mas no plural mesmo. Alguns jogadores servindo as seleções. e É, também, diga. e também enfrentando o time que não tem jogador em seleção. Cruzeiro não tem, Vasco não tem, não é? São Paulo tem, mas Juventude não tem. O que me consta, eu não ligo para o time dos outros, não, mas que eu me lembre A gente assim. vai, quando a Aí gente, à medida que a gente for chegando perto dos jogos, também vamos fazer essas confirmações, né, para vamos ver se tem fazer nessa alguém aí. peneirada. Flamengo tem. Flamengo Com adversário certeza o agora tem. Flamengo já vai Inclu- vir com alguns desfalques importantes, isso é certo. Inclusive, é Rascaeta, um jogador fundamental para qualquer time de futebol do mundo, Beleza. mas Deixa ainda eu, no Flamengo. beleza. Deixa eu trazer aqui a nossa escalação D, do Bahia no sempre. último jogo, né, que pra gente Isso, comentar em cima dela e falar sobre o jogo a é partir bom. dessa escalação. Mas antes disso, deixa eu Faça pedir isso. pra galera que deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações, que agora a gente vai falar tudo sobre esse jogo de Bahia 2, Criciúma 2, lá no Heriberto Rilse, em Santa Catarina. Deixa eu passar para você também a escalação, pai, já tá chegando aí. Vai. Já tá aí na tela. A galera de casa já está acompanhando também. E o Bahia teve um jogo com a característica que a gente tem falado muito sobre isso, né? Inclusive, quem veio aqui no nosso canal e falou sobre isso foi nosso amigo Joca, lá de Aracaju. Abraço para ele que está sempre nos Grande Jó. acompanhando. Um abraço, Jó. Eu falava do time que tinha uma queda física no segundo tempo e ele destacou que ele não gostava mesmo era do início do jogo. E mais uma vez aconteceu isso, né? O Criciúma começou o jogo melhor que o Bahia. O Criciúma começou o jogo criando alternativas, criando possibilidades. E essa situação
do Criciúma dominante, eu acho que demorou ali, foi ali até mais ou menos na altura do gol, né? O gol do Criciúma, que foi marcado já aos 34 do primeiro tempo. O Criciúma foi melhor na primeira etapa, principalmente nesse primeiro momento. E aos 34, Marcelo Hermes cobrando falta, né? Uma falta que eu nem vi no momento, mas de fato a bola bateu na mão do jogador do Bahia, né? Até ficou uma dúvida se não teria sido dentro ou fora da área, mas o VAR confirmou que foi fora. E Marcelo Hermes cobrou por baixo da barreira. Caio Alexandre até pediu desculpas pelo posicionamento dele, que ele ficou naquela posição atrás da barreira, né? Mas em vez de ficar mais deitado, ocupando um espaço maior, ele só dobrou a perna e a bola passou do lado dele, ao mesmo tempo, por baixo da barreira, e matou o Marcos Felipe. Realmente não tinha defesa para aquele chute. E o Criciúma abriu o placar ali pelos 33, 34 minutos da primeira etapa, pai. Quando era melhor no jogo, né? O Bahia fez um primeiro Isso. tempo muito errático. Horrível. Primeiro tempo horrível. Primeiro tempo irreconhecível. Mas eu concordo. Inclusive, eu anotei aqui também o que falou o próprio Caio Alexandre. Sim. Mas eu também acho que o posicionamento do Marcos Felipe foi muito ruim. Ele ficou num canto só, deixando o meio e o outro canto abertos. Tudo bem que foi rasteira, Caio Alexandre falhou, mas qualquer outro tipo de cobrança que passasse pela barreira era saco. Dificilmente, na posição daquela bola, alguém bateria tanto por um canto só, especificamente onde o goleiro já estava. Eu acho que ele podia, se ele chega um pouco mais para o meio, a situação era melhor. Eu acho que ele abriu muito o lado esquerdo dele, ficou muito no lado direito, muito mais do meio para o lado direito do que exatamente no meio, dividindo. Ele passou muito por ali. A culpa foi de Caio Alexandre, ele mostrou isso, ele admitiu isso, há um relato dele. Reconheço que tenho que deitar para uma próxima vez e tentar ajudar a não tomar o gol. Peço perdão, poderia ter feito algo melhor. Podia, sim. Inclusive, jogou muito bem. Para mim, foi o melhor da partida. Daqui a pouco eu falo sobre isso na escalação. Mas no Beleza. lance, falhou Caio Alexandre e acho que Marcos Felipe exagerou na postura que teve do lado direito durante a cobrança da falta. Beleza. Não tive essa impressão não em relação a Marcos Felipe, não achei o posicionamento dele errado não, mas fica aí o registro que a bola realmente passou ali. Até Não foi tão exagerado. no canto, não foi tão no canto, mas passando por baixo da barreira naquela distância, eu realmente Era. não vejo Não. muito o que fazer. É, Mas se não Então, passa por debaixo da barreira, se passa por cima, do outro lado, ele não chegava nem com o motorzinho. mas aí tem a possibilidade também de Abriu bater no muito o lado canto do esquerdo. goleiro, aquela bola no canto do goleiro, aquela distância é muito difícil também, enfim. Uhum. Mas Mas o. vamos nós. Mas aí o Bahia melhorou, né? No final do primeiro tempo, o Bahia Melhorou. melhorou no jogo. O Bahia criou Sim. oportunidades. O Bahia avançou. Parece que deu uma acordada depois de ter tomado o gol. Não foi aquele negócio de sentir o gol, né? O Bahia, ao contrário, Isso. depois do gol, pareceu que acordou um pouco, né? E o Bahia que estava recuado, errando demais, tentando, insistindo em jogadas que não tinham muito fundamento naquele tipo de jogo, naquele tipo de Sim. gramado, notadamente chovendo em Santa Catarina, chovendo Muito. forte, né? E aí o Bahia melhorou e passou até o final do primeiro tempo com algum domínio de jogo. Desse momento do gol, os 10, 15 últimos minutos do primeiro tempo foram de o Bahia melhor do que o Criciúma. Só que no início do segundo tempo, um balde de água fria, ainda ali com 2 minutos, 2 minutos do segundo tempo, uma bola rebatida, cruzada, um cruzamento que não ia dar em nada, mas Gabriel Xavier, mal no jogo ontem, muito mal no jogo, terminou Também achei. calculando errado o posicionamento, o tempo da bola, Ontem. caiu, né? E o atacante do Criciúma, Arthur Caíque, olha aí, a tal da lei do ex, né? Arthur Caíque É, acabou sendo titular e ele tocou na saída de Marcos Felipe, que eu achei, nesse lance sim, eu achei que o Marcos Felipe poderia também estar um pouco mais atento e antecipar, mas sem dúvida o erro maior de Gabriel Xavier, pai. sem dúvida alguma. Para mim, a pior partida de Gabriel Xavier, muito ruim mesmo, inadmissível. E olha, choveu demais, mas o campo dava condição de jogo. Não era aquele campo que a gente já viu da bola parar na poça, não tinha isso. Era um campo pesado, de muita chuva, e é verdade que sim, mas vamos ser pelo justo.
Não há que se admitir. Eu já vi jogo pior do que esse, que o jogador tem que Ah, ficar tocando a sim, bola por sim, baixo sim, para sim. a bola poder rolar. Então a bola rolou todo esse processo. E um grande problema que eu já tenho aqui na minha anotação é que o Bahia, felizmente, tem 5 triunfos, 3 empates, só tem uma derrota em 9 partidas. Fez 13 gols, já tomou 9. Então, olho nessa defesa, que deu uma melhorada, que passou umas partidas sem tomar gols. Mas observe, 9 gols sofridos em 9 partidas é um gol por partida. Isso não é bom. Não está dando para ver, porque o resultado tem sido de triunfos tricolores, a pontuação tem sido muito boa, não é? O melhor início do Brasileirão do Tricolor de Aço, sem dúvida alguma, em apenas 9 rodadas agora de 2024, o Bahia já igualou a pontuação do ano passado no primeiro turno inteiro. Pontos positivos absolutamente aplaudando, sem dúvida. Eu estou nessa também. Mas, como a minha parte já disse, a gente torce, mas não distorce os fatos. É preciso ver essa questão da defesa. 9 gols em 9 partidas não é pouca coisa, Diego. Verdade. Deixa eu ver aqui, então, depois desse gol, né? O Bahia melhora novamente, né? Teve Melhora. esse. O Criciúma ainda faz algumas jogadas ali logo depois do gol. O Bahia deu uma desestruturada, mas o Bahia não demora também para se encontrar no jogo novamente. E aí, no cruzamento de Everton Ribeiro, Everaldo jogando, adivinha onde, como centroavante, não como ponta direita, Ah, cabeceou isso. sem chance de defesa para o goleiro e fez o 2-1, né? Diminuiu o placar ainda ali aos 11, 12 minutos do segundo tempo. E a partir daí o jogo vira completamente, né? Com esse gol de Everaldo jogando ali como centroavante, né, pai? Fechou, saiu da direita, fechou como homem de área que é e cabeceou sem chance de defesa para o goleirão do Criciúma. Perfeito, perfeito. O Bahia entrou no jogo depois, entrou no jogo de novo, não é? Já estava no jogo, mas entrou no jogo de novo, graças à presença do Everaldo, tão criticado por uma boa parte da torcida, mas na dele, na posição dele e como finalizador, fez aquele gol importantíssimo na posição dele. Agora, sair para fazer jogo, sair para não sei o quê, não dá. Ali no trombo, contra o outro, bola alta, campo molhado, saco 1-0 para o Bahia, 1 para o Bahia, 2 para os caras. E aí o Bahia começou a correr atrás. Voltou ao jogo. É isso aí. E aí aconteceu um lance que a gente até conversei com meu pai aqui na nossa linterna, né? E aí veio o lance que foi um lance que acabou gerando uma expulsão. Começou com o goleiro tendo dominado errado uma bola, né? Tassiano conseguiu chegar na bola. E ele ali fez a falta, segundo a interpretação do juiz. Meu pai já adiantou para mim, inclusive, que para ele também foi falta. E talvez fosse uma falta até para expulsão, já que ele chegou realmente com muita força e era o último homem. Mas, na minha opinião, ele tocou a bola primeiro e eu não marcaria nem falta no lance, na minha visão. Então, tive essa impressão, mas sei que meu pai leu a jogada de outra forma, né, pai? Para mim foi uma falta desclassificante. O goleiro, quando sai ali, ele não sai para pegar a bola de jeito nenhum. O goleiro sai da área naquela situação, disputando bola, goleiro, se você é um zagueiro, coisa assim, goleiro saiu da área. Não sai para dar boa noite. De jeito algum. Foi falta, na minha visão foi falta, eu digo torce, mas não distorce, você viu de outra maneira, e eu lhe mandei recorte do Globo.com na página de esportes, justamente os caras dizendo exatamente como eu pensei, e que já podia ser vermelho naquele primeiro lance, mandei para você. E depois dele receber esse amarelo, ele ainda fez cera e o próprio Everaldo chamou a atenção do juiz, e os caras fazendo cera lá, tal. Ele já estava com a amarelo, só dá já o vermelho para ele. Não, na Aí verdade sim, foi aí ele assim, foi só expulso. para retomar a sequência, né? O goleiro ele Vá. tomou amarelo nessa falta, o VAR chamou para verificar a expulsão, ele manteve o cartão amarelo, Foi assim, né? foi. E Isso, bem aí, lembrado. depois da cobrança de falta, aí teve um tiro de meta, e aí nesse momento do tiro de meta, o goleiro foi como se fosse procurar alguma coisa numa bolsa, alguma coisa assim, mas rapidamente o juiz foi até lá e mostrou o cartão amarelo.
E só o amarelo. E o Everaldo chegou e falou, gente, ele já tem amarelo, que ele tinha acabado de tomar amarelo. E aí o juiz, meio confuso, puxou o vermelho e tirou. Aí foi aquela comoção do Criciúma. Pra mim, uma expulsão descabida, não concordo com a expulsão. Mas o fato é que naquele momento o jogo virou, já estava virando pro Bahia. E naquele instante virou completamente pro Bahia. O Bahia continuou com as suas com a sua formação daquele momento da expulsão por mais 10 minutos, que foi exatamente quando o Caio Alexandre, né, numa lance ali de bola parada, Cauli rolou para ele e ele finalizou muito bem, uma cacetada no ângulo direito do goleiro que entrou, né, no segundo tempo, que o goleiro titular tinha sido expulso. Né, o goleiro que entrou foi Alisson e aí ele não conseguiu fazer a defesa. Um belíssimo gol de Caio Alexandre. Isso aí eram 26 minutos do segundo tempo. Veja só, 26 minutos do segundo tempo. O Bahia tinha o jogo completamente virado ao seu favor. E aí Rogério Sim. Ceni resolve fazer 3 substituições ao mesmo tempo, que foram a saída de Gilberto para a entrada de Ademir, a saída de Everton Ribeiro para a entrada de Estupinhan e a saída de Jean Lucas para a entrada de Biel. E aí entra a minha crítica a Rogério Ceni. O Bahia em algum momento precisou realmente de substituição. Ele segurou essas substituições e quando fez substituições que desmontaram completamente o time do Bahia. Não sei se meu pai compartilha da impressão, acredito que sim, mas o Bahia Perfeitamente. vinha dominando o meio de campo e apesar de ter um jogador a mais, de ter uma condição anímica totalmente favorável na partida, o Bahia terminou se tornando um time muito bagunçado a partir desse momento. Continuou a pressionar, continuou a ter mais posse de bola, o que era normal, mas cedeu muito espaço para os contra-ataques do adversário, cedeu faltas perigosas, escanteios em sequência e poderia inclusive ter tomado um gol no final da partida, né, num chute cruzado que Marcos Felipe fez uma excelente defesa. E além disso, produziu ofensivamente muito pouco, muito afobado, chutando muito de longe, como meu pai antecipou. E acho que o Bahia fez um final do jogo muito pior do que deveria ter sido, muito por essas substituições que o Rogério fez de uma vez e acabaram descaracterizando o Bahia, assim, pelo menos na minha opinião, pai. Concordo. Sua imagem está tremendo, Diego. Chega para mim, pelo menos, tremendo sua imagem. Não sei você aí do comando dos controles da Tá. gente, sua imagem está tremendo durante um bom tempo. Se quiser, Não, enquanto nesse eu falo momento, para aqui, mim, tá normal. Pode continuar aí. aqui no nosso, o meu chega tremendo, mas tudo bem. Vamos ver por aqui. Bom, eu acho também, concordo com você. Acho que a substituição tardia de Gilberto, fraco. Gilberto podia ter saído para entrar Cicinho. Justamente agora que Cicinho está bem, Cicinho não entra. Entra Ademir no jogo, porque o time dos caras tinha um a menos. Não tinha. A mudança não era essa. Não era essa a mudança. A outra coisa, tirar Everton Ribeiro, eu já disse. Eu só tiro Everton Ribeiro, eu sendo treinador. Agora sua imagem está firme aqui para mim. Eu só tiro Everton Ribeiro do jogo se Everton Ribeiro botar a língua para fora, cair, pedir para sair, não tem condição, apaguei. Porque aquele jogo, do jeito que o Bahia estava, Everton Ribeiro tocando aquela bola ali na frente, distribuindo bem, encostando, porque ele podia avançar Everton Ribeiro mais do que fazer aquela parte de sustentação. Eu estou com você. Substituições absolutamente equivocadas. Admitamos, por exemplo, que ele botou Estupinhão para tentar fazer força, 2 tanques na área, vamos admitir por aí. Mas botar Ademir no lugar de Gilberto, tendo a opção de Cicinho, agora que Cicinho está jogando bem, tirar Everton Ribeiro, quando o time estava, ele próprio disse, tenho aqui, minhas anotações são aqui, aquela velha coisa de professor, tem que sair anotando. Estou ouvindo que o cara botou na prova. Disse o Rogério Ceni, tentamos chutar a qualquer custo, mas temos que trabalhar jogadas. Quem trabalha melhor jogada nesse time do que Everton Ribeiro? Um trabalhador de jogadas por característica própria, desde o início da carreira, que agora está sendo marcador, está jogando mais recuado. Sim. Pode. Para mim foi uma Também. confusão, como você disse, bagunça completa, não é? Realmente deu certo no empate, foi um bom resultado. Em outros tempos era para se comemorar. Ganhamos 1 ponto, não, perdemos 2 pontos nesse jogo. É o que chegou para mim. Perdemos 2 pontos. Pelas Absurdamente. circunstâncias, exatamente, do segundo Não é, tempo. Diego? Substituições afobadas, os caras estavam rendidos. E quanto Isso. mais atacasse coordenado, como ele próprio disse depois que a bola passou, quanto mais. Como é que tira Everton Ribeiro?
Aí vai dizer, não, o campo estava pesado, a gente vai precisar de Everton Ribeiro pro jogo do Flamengo. Não, tinha que ganhar esse jogo, pô. Siga você. É isso aí. Deixa eu chamar mais uma vez aqui a galera para curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações, Passa aí. que agora a gente vai chegar naquela parte já célebre aqui do nosso canal, das notas do professor Fernando Cabu. Valeu. Pois Valeu, obrigadão. Deixa eu puxar aqui agora novamente a nossa escalação, passando para você. Pode. A galera de casa já está acompanhando. Só lembrando que o Bahia de 1 a 11, o Bahia estava assim com Marcos Felipe. Opa, deixa eu só ajeitar a configuração aqui. Pronto. Marcos Felipe, Gilberto, Gabriel Xavier, Vitor Cuesta, Luciano Juba, Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro e Cauli, Tassiano e Everaldo. Então vamos começar, pai, por Marcos Felipe, goleiro do esquadrão. 8 para Marcos Felipe. 8 para Marcos Felipe, garantiu um dos jogadores de garantia desse resultado, esteve muito bem na partida, num jogo difícil, preciso, inclusive com aquela bola molhada, alguns cruzamentos saindo bem, eu dou nota 8 para ele. Eu acho que eu vou puxar para 7, porque ali no segundo gol, você achou que ele teve alguma participação no primeiro gol? Eu achei um pouquinho mais no segundo gol. Acho que ele poderia estar mais ligado para antecipar, mas de fato esteve muito bem e salvou o Bahia no último lance do jogo praticamente. Aquela defesa foi que garantiu o empate mesmo, que o Bahia conseguiu. Sim, o Bahia conseguiu tomar ainda contra-ataques muito perigosos e aquele último era gol, né? O cara de cara chutou cruzado bem. E Marcos Felipe, foi Marquinhos Gabriel, inclusive, que chutou aquela bola, ex-jogador do Bahia. Exatamente, para uma grande defesa de Marcos Felipe. Na lateral direita, Gilberto, você já antecipou, mas comenta mais um pouco aí. O Gilberto ou melhor ou dá posição para Cicinho. O Cicinho já pediu passagem, já deu sinal lá atrás. Antes, quando o Cicinho ia até para o banco, a galera já ficava preocupada, eu também. Mas hoje em dia já pedi, não dá para Gilberto, não dá para Gilberto ser titular desse time. E digo mais, mesmo tendo jogado no Rio, sendo um jogador importante naquele tempo, um cara que a gente pensou que fosse emplacar, se Gilberto jogar como vem jogando contra o Flamengo, vai ser uma avenida pelo lado direito da defesa do Bahia. 4 para Gilberto. Certo. Muito fraco. Na lateral esquerda, Luciano Juba, pai. Bem Luciano Juba. Destacado no que não é sua característica como marcador. Dentro do possível, compôs muito bem aquele lado. Continua o lado esquerdo do Bahia sem cobertura, porque Jean Lucas agora virou atacante. É um ótimo jogador, mas não é atacante. Não é atacante. Então, deixar o Juba sozinho numa marcação. Próximo jogo contra o Flamengo, então. Próximo jogo é contra o Flamengo. É uma coisa altamente perigosa. 7 para Luciano Juba. Ok, eu daria 6. Acho que o Luciano Juba fez uma partida assim, regular, mas sem muito destaque. Mas o 7 também tá ali no padrão. Na zaga central, Gabriel Xavier e Vitor Cuesta, que voltou ao time nesse jogo depois de Rezende ter sido titular na partida anterior, pai. A pior partida que eu já vi de Gabriel Xavier. Muito ruim, 4 para ele. Sim. E uma boa partida do Vitor Cuesta, dentro do possível, depois de uma longa inatividade, um jogador veterano, jogando no campo pesado, que ele conhece, né? Sim. Ele é argentino, conhece bem. Sim. Eu dou uma nota 7 para o Cuesta, que eu acho que ele segurou bem a onda ali atrás, porque estava uma bagunça aquela defesa do Bahia no jogo contra o Criciúma. Eu destaco a partida realmente muito ruim de Gabriel Xavier e isso gerou a insegurança, inclusive nas bolas aéreas, né? O Criciúma levou muito perigo no primeiro tempo em cruzamentos na área, que com Gabriel Xavier isso não estava acontecendo com frequência. Então o Bahia realmente, com a queda de Gabriel Xavier nesse jogo específico, sentiu muito nas bolas alçadas na sua área, e Vitor Cuesta realmente foi bem melhor do que Gabriel Xavier no jogo. Acho que as notas estão mais ou menos ali no padrão. Agora falando da dupla de volantes, Caio Alexandre e Jean Lucas, pai. 8 para Caio Alexandre, falhou na cobrança de falta, foi o melhor jogador do Bahia. Caio Alexandre não repetiu as grandes atuações que eu acompanhei dele no Fortaleza. Mas Caio Alexandre é bem esse jogador. Vai de volante, mas se solta mais à frente. Dos dois jogadores, quem mais tem que soltar à frente é Caio Alexandre e Lucas
Jean Lucas, algumas vezes também, porque Caio Alexandre é importantíssimo nisso. Jean Lucas também tem um bom desempenho quando chega ao ataque, mas não pode ser assim. Eu acho que Caio Alexandre ele é mais de definição até quando chega à frente. Fez um jogo bom, fez uma partida boa de marcação, fez uma partida boa de entrega, fez uma partida boa de chegada à frente. Para mim, o melhor jogador do Bahia nessa partida, Caio Alexandre, 8. Certo. Jean Lucas esteve abaixo do que eu esperava, tanto que foi até substituído, coisa que raramente acontece. Rarissimamente, Raramente verdade. acontece. Nota 6 para Jean Lucas. Beleza. Mais à frente, Everton Ribeiro e Cauli. Everton Ribeiro saiu quando o jogo ficou mais à mercê para ele, uma nota 6. Eu acho que sacrificado do esquema e tirado absurdamente do jogo. E Cauli proporcionou o passe para o gol do Alexandre. Sim. A bola vem com o Cauli, né? Uma nota Sim. 6 para ele também, que ainda precisa melhorar muito, voltar aos seus melhores momentos. Eu vou subir Everton para 7. Também não gostei da substituição de Everton naquele momento, não. É, E o primeiro gol foi pro cruzamento de Everton, né? Pro cabeceio de Everaldo. Pelo que eu lembro, foi cabeceio de Everton. Então vou bem homenagear, lembrado, eu não subir lembrava só um disso. pouquinho a nota de Everton aí para 7. E até Vai porque para achei a 7. saída. Eu não me Beleza. lembrei do primeiro lance. Me escapou o primeiro lance, 7 para Everton. Beleza. E aí, E mais à normalmente é a frente. nota dele. Sim, novamente tá mais à frente, Tassiano e Everaldo. 7 para cada um. 7 para Everaldo, que fez aquele gol naquela circunstância, botou o Bahia no jogo. A posição dele jogar é aquela e não saindo para buscar a jogada, buscar o jogo, essa insistência absurda, descabida do Rogério Ceni. E o Tassiano, aquela coisa, o jogador que dá aquela conexão. Para mim, o melhor jogador do Bahia, em termos, não nesse jogo, Sim. porque realmente foi o Alexandre, mas o melhor jogador em termos de entrega. Ele apoia a defesa, ele apoia o meio de campo, ele sai bem na composição com o ataque, ele finaliza, dá um duro retado, como se diz bem aqui na nossa terra, na Bahia, dá um duro retado no jogo. 7 para cada um, podia ser melhor, mas as circunstâncias não convocaram o Tassiano para um tipo de jogo assim. Beleza. Entraram no jogo só, a gente falou aqui, destacou ao mesmo tempo Ademir, Biel e Estupinhan, e depois ainda entraram Rezende e Iago Felipe. Assim, os jogadores que entraram não foram bem, né? As circunstâncias do jogo também não favoreceram, assim pensei. Para algum destaque entre esses jogadores? Não, não, eu também vi, entraram para compor. Deles todos, o que deu um ar de brilho ali foi o Biel, que ainda tentou alguma coisa, mas aquilo que a gente falou, estava cada um querendo chutar para o gol. O próprio Rogério Ceni falou isso. Sim. Imagino, se Everton Ribeiro está naquela altura do jogo, com o Biel ali, aquela bola seria tocada com mais facilidade, o envolvimento da defesa adversária seria outro. Mas não, eu também achei que o Estupião tentou alguma coisa, mas com muita É. brevidade. Eu achei que Eu, não houve essa contribuição dele, não. Eu deixo sem nota. Taticamente, eu acho o seguinte: o Bahia, quando abre dois pontas e tem dois jogadores de área, né, no caso de Estupinhan e Uhum. Everaldo, normalmente isso funciona bem quando você tem pontas que cruzam mais, né? E os dois pontas do É. Bahia jogam com o pé trocado, então eles não são jogadores que normalmente procuram a linha de fundo para elevar, para alçar a bola na área. Então, assim, o esquema, além de o Bahia ter perdido o meio de campo, porque foi o que aconteceu, o Bahia começou a jogar com 4 atacantes naquele momento. Então o Bahia perdeu o meio de campo sem ter aquela produção das laterais, né, de cruzamentos frequentes na área, que pudesse aproveitar dois homens de área. Enfim, não deu certo. O fato é que o que Rogério Ceni pensou para aquele final de jogo não funcionou e a gente, além de tudo, quase Não, perde, mesmo com um jogador a mais. foi. Aí eu já puxo com você a última nota, a nota final, voltando aqui para nossa tela principal, a nota de Rogério Ceni, pai. Ó, eu vou dar um 7, porque para quem estava tomando 2-0 e chegou ao empate de 2-2, uma nota 7. Poderia ter tirado uma nota 8, uma nota 9 se a gente ganhar aquele jogo. Porque ele corresponderia o que a partida apresentou ao Bahia. Está aqui para você. Né? Sim. Trouxe um sabor especial para aquele jogo e o Rogério Ceni não soube temperar. De fato, àquela altura, botou pimenta demais, embora a gente goste muito de pimenta, mas aprecie com moderação.
Pimenta demais. É quem não é acostumado a botar pimenta na comida. Ou farinha demais para quem não é acostumado a comer farinha. Então muda muito o gosto. Teve essa chance e perdemos 2 pontos. Em outros tempos, como já disse, diria, ganhamos 1 ponto. Nesse caso, perdemos 2 pontos. Eu vou baixar bastante a nota de Ceni. Eu vou dar nota Baixe. 5 a Rogério Ceni e só dou 5 por causa do empate. De fato que o Bahia buscou o resultado, o time de Rogério realmente é um time que não tem desistido dos jogos, e ele tem mérito nisso, tenho certeza. É um time que busca sempre o resultado, e ele tentou ganhar o jogo. Eu só vou dar essa concessão a ele, Foi, mas o que ele fez com o time em termos de bagunçar, o que naquele momento foi. estava dando certo, para mim é imperdoável. Então, Rogério Ceni, para mim, assim, é verdade que ele tem alguma contribuição para o empate, mas ele tem contribuição direta e decisiva com o fato do Bahia não ter vencido o jogo no momento que ele fez aquelas substituições que deram absolutamente errado na segunda etapa. E aí o Bahia bagunçou e poderia, inclusive, ter perdido um jogo que se mostrou, ao menos naquele momento, ao menos naquela metade final do segundo tempo, um jogo praticamente ganho, com o adversário abalado, abatido, e o Bahia com um jogador a mais e tendo buscado o empate depois de estar perdendo por 2-0. Então achei Rogério Ceni muito infeliz no segundo tempo, muito infeliz nas substituições, por isso é que eu dou essa nota 5 para ele. Algum destaque final, pai, para a gente encerrar? Não, esperar ver o que é que vem aí. Arbitragem para Flamengo, auxiliar do Mato Grosso, nada contra Mato Grosso, que eu não conheço, infelizmente, não tive o prazer de conhecer o Mato Grosso, nem o Mato Grosso do Sul. Mas o jogo do Rio, pô, normalmente, qual é a maior torcida de futebol do Mato Grosso? Com certeza do Flamengo. Com Bem certeza do possível, Flamengo. bem Não possível. é? Bota um cara mais qualificado, com bandeira de São Paulo, coisa assim, o árbitro é de Santa Catarina. Mas sobre isso a gente fala no próximo jogo. Vamos ficar por aqui. Eu concordo, a respeito, como disse, torço, mas não distorço. O 7 foi pela circunstância. Quem estava tomando 2-0 chegou ao Sim, 2-2. Eu pensei que aquele jogo foi o Bahia fosse passar um vexame. Mas o que você traz é pontual, é importante. Eu ainda reviso aqui, eu boto a nota para 6. Eu fui pelo resultado, mas é verdade, ele jogou, quase joga tudo por água abaixo, como diria minha avó. exatamente. Nota 6 para ele, Exatamente. que 7 é muito, 7, mas achei 5 abaixo em relação ao nota que veio, mas eu Eu corrijo a minha fiquei nota. retado, por isso que eu Eu baixei a reviso, nota. Eu fiquei realmente eu reviso retado para com o que o Rogério fez no segundo ver tempo. bem, é para ficar retado mesmo, Então, também fiquei. então, então baixei aí para 5, mas é isso aí, galera. Pós-jogo concluído aqui, a gente volta com o pré-jogo de Bahia e Flamengo, jogo grande, jogo entre o segundo e o terceiro colocado, talvez valendo a liderança do campeonato. Vamos torcer para o nosso esquadrão sair bem em mais esse desafio. A gente volta em breve. Bora Bahia e até o próximo vídeo. Tchau, galera. Bola Bahia, juízo Rogério. Valeu, tchau, tchau.